Hola, vamos a hablar de las preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables que unen términos de una oración, estableciendo una relación entre ellos, entre los términos. O sea, de complementación o de explicación. Esses términos podem ser substantivos, adjetivos, advérbios, verbos ou pronombres. Bom, as preposições em espanhol são basicamente como na língua portuguesa. Então aí a gente tem, vaso de cristal, são dois substantivos que são ligados. Fácil de hacer, adjetivo mais verbo, que estão sendo unidos, estabelecendo uma relação entre eles, ou de complementar ideia ou de explicação. Estudia para aprender. São dois verbos que estão ligados pela preposição. Viene hacia acá. Me despierto a las 7. Nos acordaremos de ti. E aí, vejam bem, os términos unidos por las preposiciones reciben los nombres de regente e regido, sim? Então, termo regente e termo regido, que são os termos que unem elas. E aí a gente tem, por exemplo, la casa de José, um vaso com água. Casa e vaso são os termos regentes, ou seja, são os termos principais, né? Que exigem o quê? Uma complementação desses termos, né? De casa e vaso. E os termos regidos são José e água, que ambos estão unidos respectivamente pela preposição aqui, de e con. Então, la casa de José e um vaso com água, ok? Muitas vezes as preposições são solamente partículas de junção, sim? Então, algumas vezes elas são partículas, quer dizer, de junção, quer dizer, de união, carentes de significação próprio, lo que ocorre, por exemplo, quando elas regem um verbo. Então, quando elas regem um verbo, elas são partículas de conjunção, né? De conjunção, que elas não têm um significado específico, mas elas precisam estar ali para completar a ideia. Então, aqui nós temos, se tratando desse assunto, aqui, então, os exemplos. Acordar-se de, quer dizer, lembrar-se de, porque quem lembra de alguma coisa. Confiar, confia em alguém ou em alguma coisa. Sonhar com alguma coisa ou com alguém. E ir, pede preposição a, ir a algum lugar. Aí aqui nós temos a tabela geral das preposições. Eu vou visualizar algumas aqui que eu vou dar destaque no slide seguinte, né? A preposição a gente vai tratar dela, da preposição de, sim. A preposição por, hacia e hasta são as preposições maravilhosas. O em também vamos tratar. E o con.
sim? As demais, elas têm significado bem simples, como na língua portuguesa. Não tem nenhuma dificuldade, até porque a próxima slide, a gente vai ver agora, que cada uma delas está muito bem explicada. Para não ficar muito cansativo, eu vou falar daquelas que eu destaquei, né? Então a gente tem aí, ó, a preposição de, que indica ponto de partida ou de origem, né? Lugar de partida ou a sua origem. Por exemplo, silla de madeira. Então, a cadeira é de madeira, né? Então, a origem dela, né, a matéria-prima dela é madeira. Então, você vai usar o de. E aí, nós temos aqui a preposição a, que indica ponto de chegada ou destino. Quer dizer, ponto de chegada e de destino. E aí eu já faço já chamo atenção para a preposição em, né? A preposição em, ué, mas por quê? Calma aí, vamos com calma. Indica que algo está dentro de um espaço definido ou delimitado por outra coisa, sim? Um lugar, um objeto, uma superfície, um conjunto, um período de tempo, um processo, uma ideia, certo? Então, isso aqui é a ideia da preposição em. Na preposição em, o que vai ser muito importante vai ser isso aqui, ó. Com a preposição em, indicamos o meio de transporte, o modo como hacemos as coisas, o interior de um período de tempo e tempo que tardamos em terminar de fazer algo. E aí vocês devem ter observado que aqui tem um asterisco e aqui vem assim, pero, a caballo e a pé. Então, nós vamos ver que a preposição a, ela também vai indicar meio de transporte, tá? Então, ao contrário não, como no português, nós vamos a pé ou a cavalo. Só que no português, a gente quando fala de transporte, a gente diz que vai de carro, de trem, de ônibus, mas na língua espanhola, o meio de transporte, tirando o pé e o cavalo, os pés, né? O meio de transporte será em, tá? Então, não confundam o uso deles. Então, no espanhol, vamos em coche, em autobus, em metro, em avião, sim? Em navio. Aí nós temos a desde, que é de princípio, de um recuerdo, né, de uma lembrança, né, desde aquele tempo, limite inicial de espaço ou de tempo, que se situa ou ocorreu algo. E aí nós temos aqui o hasta. O hasta é uma preposição muito bacana. Vocês vão entender já já quem é ela. Hasta la vista, baby. Lembraram? Então, hasta quer dizer, ela indica o final, o limite final de um espaço ou de tempo em que se situa ou que ocorre algo, tá? Então, desde hasta a ou desde a alguma coisa hasta, tá? Então, hasta quer dizer, vou tentar escrever aqui, ó, tô parecendo uma criancinha em fase de alfabetização. Então, hasta quer dizer até, certo? Então, ó, eu sempre digo assim, ó,
hasta, ó, até tem o T, e hasta também tem o T, ok? Só lembrando da frase. E aí nós temos a preposição para, que indica o objetivo final, que se dirige a algo, né? O por, ok? Que indica... vamos fazer um trato aqui com relação ao por, né? O por indica o espaço que se ocorre para chegar a um destino ou outro. E o por, né? Indicando localização indeterminada, causa, distribuição, meio ou intercâmbio. Detalhe: quando há deslocamento geográfico que não seja de pessoas, se tratando de objetos, eu uso por. Então, enviaré el paquete por navio. ¿Sí? Las cosas que he comprado en China van a llegar por navio. Então, quando é deslocamento geográfico de objeto, eu uso o por. Sim? Con. O con, a gente tem o hábito de achar que o con é só de estar em companhia de outra pessoa. Mas ela também pode indicar que você está de posse de algo, de alguém, né? Por exemplo, estou com el móvil de mi hermano. Então, eu estou de posse, né, com o telefone dele. Então, esse com, ele vai servir para dizer que eu estou na companhia, né, deste instrumento, não só de uma pessoa, ok? Aí nós temos aqui o hacia, né, que é uma preposição muito importante como o hasta, né, que ele indica ponto espacial ou temporal que orienta algo. Então, a direção seria, para a gente ser mais objetivo, seria o equivalente ao para. Sim? Então, o hacia, ele é o para, ele é ao redor, em direção, certo? Então, hasta, limite. Hacia não é algo limitado. Quando você diz que vai em direção, ou quando você vai para um lugar, ou para alguma coisa. Em precisão de tempo. Aí a gente tem assim. Estudiou hasta las 9. Hasta, quer dizer, ele estudou até 9 horas. Mas se eu disser estudiou hacia a las 9, então eu digo que ele estudou até por volta de umas 9 horas, não tenho a precisão do tempo, ok? Nós temos também aí falando da preposição entre, né, que é limite de espaço, que se encontra algo, normalmente fazendo comparações, né, entre lugares, pessoas, objetos. E aqui ele, finalizando, né, ele diz que para indicar uma posição de um objeto em relação ao outro, também se usa as locuções preposicionais. Então, aqui a gente tem as locuções preposicionais, né, ó, então, em cima, né, de, atrás de, adelante de, em frente de. Aí eu passo uma pausa para ver qual é a diferença de delante e em frente. Delante ou até mesmo adelante quer dizer à frente. E em frente é como no português, é mais à frente, é um pouquinho mais distante. Alrededor de, acerca de, a la derecha, a la izquierda, alrededor. Alrededor quer dizer a volta de. Aí ele diz aqui que quando usamos essas expressões, podemos mencionar o ponto referencial, e nesse caso usamos a preposição de.
ou não mencioná-los, isso já é claro pelo contexto, tá? Então, ó, como tá aqui, ó, o delante é a localização, frente, né, o frontal, e o detrás no espaço posterior, delante, detrás, situação de objetos, né, situar o objeto em relação à posição anterior e posterior, respectivamente, e usamos em frente quando o objeto se localiza assim, em frente, assim, cara a cara, ok? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar. E ó, estou com saudade de você.